Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Jesus e Satanás 2, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 13 de maio de 1970. A ação libertadora da LBV, pela pregação da verdade, brevemente será proclamada e aceita por todos os brasileiros e estrangeiros de boa vontade. Como o Espírito da Verdade explica a origem de um diálogo entre Jesus e Satanás. Como homem, Jesus, para os apóstolos e discípulos, estava sujeito às necessidades da existência terrena e, portanto, às tentações do demônio, mas era, ao mesmo tempo, por efeito das impressões que lhes produzira a sua missão, um grande profeta. Em consequência das novas impressões que receberam, depois de terminada essa missão na Terra, passaram a considerá-lo maior que todos os profetas que a humanidade até então conhecera, incontestavelmente o Filho de Deus, partilhando, portanto, da divindade do Pai. Suscetível de ser tentado por Satanás, pensavam ele o fora e triunfara, de considerarem o que não passara de um ensinamento como sendo o resumo do que acontecera. Durante a ausência de Jesus, entre ele e o diabo, como sendo a súmula de fatos reais e materiais de que o mestre participara, veio a ideia de um diálogo que devera ser travado entre os dois. Se é certo que das palavras de que usou Jesus se apagar a lembrança na memória dos homens, certo é também que o pensamento, a substância e a realidade do ensino se conservaram. Para reconstituir o diálogo, de acordo com o objetivo da lição, os apóstolos e discípulos recorreram às Escrituras. De fato, confrontai as palavras que já vos revelamos, pronunciadas pelo Cristo, com a versão que se criou, sob a influência das tradições e dos comentários.
e vereis que o sentido, o fundo e o pensamento são idênticos, que a alegoria, tomada ao pé da letra, pela maneira por que foi apresentada, e que no futuro seria compreendida espiritualmente pela inteligência, encerra o ensino de Jesus, mas transformado num fato material, o da tentação real feita por Satanás ao Cristo, que, tendo sofrido essa prova, dela triunfou como homem e Filho de Deus. A transportação do Redentor para o cimo de uma alta montanha, depois para o pináculo do Templo de Jerusalém, e ainda a fome que atribuíram foram a consequência dos comentários. Do desaparecimento do Mestre pelo tempo, durante o qual, conforme as tradições devia ele, como os profetas, permanecer em jejum no deserto, antes de iniciar sua missão, concluir os apóstolos e discípulos que, findos os 40 dias e 40 noites, necessariamente sentira fome, tanto mais quando coincidiram com sua ausência as palavras que dirigiu ao povo, no momento mesmo em que reapareceu. Ora, aplicando materialmente a Jesus essas palavras, calcularam os apóstolos e discípulos que forçosamente Satanás o transportara a 2 lugares elevados, a um para lhe mostrar todos os reinos da terra, a outro para, colocando no fastígio das grandezas humanas, lhe dizer que se precipitasse no espaço, atirando-se dali abaixo. Não percais de vista a ignorância e a ingenuidade dos homens daquela época, dos espíritos encarnados que se entregavam a tais comentários relativamente às coisas terrenas. O cimo de alto monte e o pináculo do Templo de Jerusalém foram os lugares mais próximos que acudiram à ideia dos apóstolos e discípulos, que não compreendiam pudesse haver outros. Para eles, o cimo de um monte elevado era o único lugar aonde o diabo poderia ter transportado Jesus para lhe mostrar todos os reinos da terra. Quando atribuíam sentido material às palavras do Mestre, relativas ao fastígio das grandezas humanas, ao qual o demônio o elevara para lhe dizer: lança-te daqui abaixo, pois serás amparado. O único lugar que lhes parecia materialmente o ponto culminante das grandezas humanas, como elevação no espaço, era o pináculo do Templo de Jerusalém. Os crentes aceitavam os fatos, do mesmo modo que hoje, como suas faculdades lhe permitiam. Os incrédulos os rejeitavam, como ainda os rejeitam, sem mais investigações. Afinal, a crença numa tentação material teve sua razão de ser. O que se deu foi o que se devia dar na marcha dos acontecimentos.